Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Aproximaram-se depois alguns saduceus, que negam a ressurreição, e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer o irmão de algum, tendo mulher, e não deixar filhos, case-se com ela o seu irmão, para dar descendência ao seu irmão. Deuteronômio 25, de 5 a 6. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. Casou também o segundo com a viúva e morreu sem filhos. Casou depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, e morreram sem deixar filhos. Morreu, enfim, também a mulher, depois de todos eles. Na ressurreição, de qual deles será ela mulher, pois que foi de todos os 7? Jesus disse-lhes: os filhos desse século casam e são dados em casamento, mas os que forem julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, nem os homens desposarão mulheres, nem as mulheres homens, porque não poderão jamais morrer, porquanto são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, vistos serem filhos da ressurreição. Que os mortos hajam de ressuscitar, o mostrou também Moisés à proposição da sarça, quando chamou ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele todos são vivos. Alguns dos escribas disseram-lhe: Mestre, falaste bem. Dali em diante, não se atreveram mais a interrogá-lo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 20, de 27 a 40. São Beda. Havia entre os judeus 2 partidos principais: o dos fariseus, que reduziam a justiça à observância das tradições, o que lhes rendia o epíteto de separados, e o dos saduceus, cujo nome significa justos, mas que se atribuíam a si mesmos uma justiça de que não foram investidos. Tendo os primeiros se retirado, estes se aproximam de nosso Senhor para tentá-lo. Aproximaram-se depois alguns saduceus, que negam a ressurreição. Saíram-se com esta fábula, com o fito de taxar de louco quem quer que afiançasse a ressurreição dos mortos. Com essa torpe invencionice, intentavam negar a verdade da ressurreição, pelo que acrescem: na ressurreição, de qual deles será ela a mulher, pois que o foi de todos os 7? Ou esses 7 irmãos figuram os condenados que, durante toda a sua vida, que se compõe de semanas de 7 dias, ficam estéreis de boas obras. Eles são tomados sucessivamente pela morte, e a vida mundana de que desfrutavam passa de um a outro, até o último, como uma esposa estéril. Entenda-se que hão de ressuscitar não apenas aqueles que forem julgados dignos da ressurreição, ou aqueles que não se casaram, senão também todos os pecadores, para quem igualmente não haverá casamento. Ademais, nosso Senhor, querendo nos inspirar um vivo desejo pela glória,
não fala aqui senão dos eleitos. Ou então, são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, porque, renovados com a glória da ressurreição, hão de fruir da visão eterna de Deus, livres do medo da morte, sem nódoa de corrupção ou vicissitude da vida presente. Ou então, nosso Senhor deseja estabelecer que as almas sobrevivem à separação do corpo, coisa que os saduceus negavam, e daí concluir pela ressurreição dos corpos, pois que participam das boas e más ações das almas. Há, de fato, uma vida verdadeira, que vivem os justos diante de Deus, mesmo após a morte do corpo. O Salvador assentou a verdade da ressurreição através dos testemunhos mais evidentes, tomado aos profetas. Os saduceus, porém, rejeitavam todos os livros dos profetas e não admitiam senão os 5 de Moisés. Derrotados na discussão, não mais o interrogaram. Daí em diante não se atreveram mais a interrogá-lo. Determinaram-se, porém, a prendê-lo e entregá-lo aos romanos. Daí se depreende que é possível ocultar o veneno da inveja, mas não fazê-lo desaparecer. Comentário Lucas 20, de 27 a 40. Santo Ambrósio. Segundo a letra da lei, estava a viúva obrigada a casar novamente, mesmo contra sua vontade, para que o irmão faça reviver a fecundidade do defunto, mas o Espírito aconselha antes a castidade. Em sentido figurado, essa mulher representa a sinagoga, que teve 7 maridos. Nosso Senhor dirigiu-se à samaritana dizendo: por que tiveste 5 maridos que ela não admitia, senão os 5 livros de Moisés? Ao passo que a sinagoga reconhecia 7 principais. Por causa, porém, da sua infidelidade, a samaritana não conheceu posteridade. Não pôde unir-se a seus maridos na ressurreição, porque entendia em sentido carnal os preceitos espirituais da lei. Com efeito, não lhe fora prometido um marido carnal, a suscitar descendência no lugar de seu falecido irmão, mas sim um certo irmão que, extinto o povo judeu, toma para si como esposa a sabedoria do culto divino, suscitando nela a descendência, isto é, os apóstolos. Estes, que eram como que um resto do povo judeu, tendo sido como que abandonados no seio da sinagoga, antes de serem formados, mereceram a salvação por eleição da graça, como frutos dessa união espiritual. Comentário Lucas 20, de 27 a 40. Santo Agostinho. Com efeito, a finalidade do casamento é a geração de filhos, que tornar-se-ão herdeiros por força da morte. Onde não há morte, não há casamento, mas os que forem julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, nem os homens desposarão mulheres, nem as mulheres homens, porque não poderão jamais morrer. Nossos discursos compõem-se de sílabas que seguem-se em sequência. O mesmo acontece aos homens, de quem procedem as palavras. Com sucessão e substituição de uns homens por outros, forma-se a ordem da vida presente, que resulta do conjunto e da beleza das coisas exteriores. Na vida futura, ao contrário, o Verbo de Deus, do qual haveremos de fruir, não é composto de sucessão ou série de sílabas, porque tudo nele é permanente e simultâneo. Deste modo,
Para aqueles que lograrem participar da sua felicidade, na qual ele será o único princípio de vida, não mais haverá destruição pela morte, nem sucessão pelos nascimentos. Serão como são hoje os mesmos anjos. Não poderão jamais morrer, porquanto são semelhantes aos anjos. Salmo 9. Eu te dou graças, Senhor, de todo o coração, contando todas as tuas maravilhas. Quero festejar-te e celebrar-te, tocando em tua honra, ó Altíssimo. Porque meus inimigos retrocederam, tropeçaram e pereceram em tua presença. Pronunciaste sentença em meu favor, sentado no tribunal, justo juiz. Repreendeste os pagãos, destruíste o perverso, apagando seu nome para sempre. O Senhor reina eternamente, dispõe o tribunal para julgar. Eles pereceram, acabou-se a sua lembrança, reduziste suas cidades a ruínas perpétuas. Ele julga o orbe com justiça e rege as nações com retidão. O Senhor seja a fortaleza do oprimido, fortaleza em momentos de perigo. E em ti confiem os que reconhecem o teu nome, porque não abandonas os que te buscam, Senhor. Tocai para o Senhor quem reina em Sião, narrai suas façanhas aos povos, pois ele que vinga o sangue se lembra deles, não esquece a queixa dos desgraçados. Piedade, Senhor, olha a minha desgraça, tu que levantas do portal da morte, para que eu possa contar tuas proezas e celebrar tua vitória nas portas de Sião. Os pagãos afundaram na fossa que fizeram, seu pé ficou preso na rede que esconderam. Apareceu o Senhor para fazer justiça, e o perverso se enredou em sua própria ação. Que os perversos caminhem para o abismo, os pagãos que esquecem a Deus. Levanta-te, Senhor, não se orgulhe o homem, sejam julgados os pagãos em tua presença, pois ele não se esquece para sempre do pobre, cuja esperança nunca se frustrará. Infunde-lhe, Senhor, o teu terror, e os pagãos aprendam que não são mais do que homens. Palavra do Senhor. Salmo 10. Por que, Senhor, ficas distante e te escondes nos momentos de perigo? A soberba do perverso se inflama contra o infeliz, que se enredem nas intrigas que tramaram. Porque o perverso se gloria de sua ambição e o cobiçoso se felicita com arrogância. O perverso despreza o Senhor. Não há Deus que me peça contas. Suas maquinações retorcem sempre o seu caminho. Afastou de sua consciência os teus julgamentos e desafia todos os seus rivais. Ele pensa: jamais vacilarei, caminharei sem contratempos. Sua boca está cheia de enganos e fraudes. Sua língua esconde maldade e opressão. No curral põe-se de emboscada, para matar às escondidas o inocente. Seus olhos espiam o infeliz. Espreita em seu esconderijo como um leão em seu abrigo. Espreita o infeliz para sequestrá-lo. Sequestra o infeliz, arrastando-o em sua rede. O inocente se curva triturado e cai pela violência dos perversos. E pensa: Deus se esqueceu, cobre o rosto e já não vê. Levanta-te, Senhor, estende a mão. Não te esqueças dos infelizes. Porque o perverso desprezaria Deus pensando que não lhe pedirá contas? Mas tu vês os sofrimentos e desgraças e os olhas para retribuir. Tu te encarregas da maldade. Tu és o socorro do órfão. Quebra o braço do perverso. Se buscares o perverso, já não o encontras. O Senhor reina eternamente, e os pagãos partiram de seu país. Tu escutaste, Senhor, os desejos dos humildes, e os animaste, dando-lhes ouvido, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido,
que não volte a semear o seu terror, o homem feito de terra. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 9 e 10, por Luiz Alonso. Em conjunto, vale o que se expôs a propósito do Salmo 7, sobre a apelação do inocente injustamente acusado. Esse inocente pode ser Cristo. Aplicando a prosopologia e pondo o salmo nos lábios de Cristo, ou falando dele, alguns versículos podem se encaixar no julgamento do Pai que anula e inverte a condenação dos poderes humanos. Outros versículos podem soar como canto de ressurreição, outros ainda como anúncio do seu reino universal. Romanos 3,14 cita um versículo da descrição do malvado. 1 Pedro 5,8 acolhe a sabida imagem do leão, aplicando-a ao diabo. Em Atos 17,31, lemos que marcou um dia em que julgará o universo com justiça. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 6. O rei Antíoco percorria as províncias do norte, quando ficou sabendo que na Pérsia havia uma cidade chamada Elimaida, famosa por sua riqueza em prata e ouro, com um templo cheio de tesouros, escudos dourados, armaduras e armas deixadas aí por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que havia sido o primeiro rei da Grécia. Antíoco foi lá e tentou apoderar-se da cidade e saqueá-la, mas não conseguiu, porque os habitantes da cidade, percebendo o que ele pretendia, saíram para atacá-lo. Antíoco teve de fugir e empreendeu, pesaroso, a viagem de volta para a Babilônia. Então chegou à Pérsia um mensageiro com a notícia de que a expedição militar contra Judá havia fracassado. Lísias, que tinha ido como chefe de um exército poderoso, havia fugido diante do inimigo. Os judeus, sentindo-se fortes com as armas e apetrechos e os enormes despojos dos acampamentos saqueados, haviam derrubado a ara sacrílega construída sobre o altar de Jerusalém. Tinham levantado em torno do santuário uma muralha alta com a de antes, e também em Bet-sur, cidade que pertencia ao rei. Ao ouvir essa notícia, o rei se assustou e se impressionou, de tal forma que caiu de cama com grande depressão, porque as coisas não haviam saído como queria. Aí passou muitos anos, cada vez mais deprimido. Pensou que ia morrer, chamou todos os seus grandes e lhes disse: o sono fugiu de meus olhos, sinto-me abatido pelo sofrimento e penso: a que tribulação cheguei e em que imenso vagalhão estou metido, e eu feliz e querido quando era poderoso. Mas agora me vem à memória o mal que fiz em Jerusalém, roubando os utensílios de prata e ouro que havia aí e enviando gente para exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que por isso me sobrevieram essas desgraças. Como vedes, moro de tristeza em terra estrangeira. Chamou Filipe, um grande do reino, e o pôs à frente de todo o império. Deu-lhe sua coroa, seu manto real e o anel, encarregando-o da educação de seu filho Antíoco e de prepará-lo para reinar. O rei Antíoco morreu aí no ano 149. Quando ficou sabendo da morte do rei, Lísias proclamou como rei seu filho Antíoco, criado por ele desde pequeno, e deu-lhes o sobrenome de Eupator. Enquanto isso, os habitantes da Acrópole confinavam os israelitas em torno do templo, prejudicando-os continuamente e favorecendo os pagãos. Judas se propôs a acabar com eles e reuniu todo o exército para assediá-los. Todos se concentraram e começaram um assédio no ano 150, com catapultas e máquinas de assalto.
Alguns sitiados romperam o cerco. Juntaram-se a eles alguns israelitas apóstatas e foram dizer ao rei: Quando pensas fazer justiça e vingar nossos irmãos? Nós nos submetemos ao teu pai voluntariamente, procedemos segundo as suas instruções e obedecemos às suas ordens ao pé da letra. O resultado é que nossos compatriotas cercaram a Acrópole e nos trata como estranhos. Ainda mais, mataram os nossos que caíram em suas mãos, saquearam nossos campos e não só estendem a mão contra nós, mas também contra todo o vosso território. Aí então, acampados agora contra a Acrópole de Jerusalém, pretendendo conquistá-la, fortificaram o santuário de Bet-sur, e se não lhes tomas a dianteira logo, irão crescendo e não poderás detê-los. O rei se encolerizou ao ouvir isso. Convocou todos os grandes do reino, chefes de infantaria e de cavalaria. E como se apresentassem também mercenários do estrangeiro e de ultramar, seu exército contava com 100.000 soldados a pé, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes treinados para a luta. Atravessando a Idumeia, assediaram Bet-sur. A luta prolongou-se por muitos dias. Prepararam máquinas de assalto, mas os sitiados fizeram uma incursão e as incendiaram, lutando valentemente. Então Judas levantou o cerco da Acrópole e acampou junto a Bet-Zacarias, diante do acampamento do rei. De madrugada, o rei fez seu exército avançar apressadamente pelo caminho de Bet-Zacarias. As tropas se dispuseram a entrar em ação e soou o sinal de ataque. Deram aos elefantes vinho de uva e de amora para excitá-los à luta. Repartiram-nos entre os esquadrões, colocando junto de cada elefante 1.000 homens, com cota de malha e capacete de bronze, mais 500 cavaleiros escolhidos. Onde havia um elefante, aí estavam eles. Aonde iam eles, sem separar-se dele. Cada elefante carregava, presa com arreios, uma torre de madeira bem protegida. Em cada torre iam o guia indiano e 4 guerreiros, que disparavam daí. O resto da cavalaria, protegido pelas tropas a pé, ia nas 2 alas do exército para fustigar o inimigo. Quando o sol refulgiu sobre os escudos de ouro e bronze, seu reflexo nos montes os fez reverberar como tochas. Parte do exército real estava em formação nos cumes dos montes, outra parte na ladeira. Iam avançando seguros e em perfeita ordem. Estremecia ouvir o fragor dessa multidão em marcha e o entrechocar das armas. Realmente era um exército imenso e poderoso. Judas e suas tropas avançaram, e no choque, o exército real teve 600 baixas. Eleazar, chamado o Abarom, viu um elefante equipado com insígnias reais, que sobressaía entre os demais elefantes. Crendo que o rei estivesse aí, entregou sua vida para salvar seu povo e assim ganhar fama imortal. Correu ousadamente para o elefante, matando à direita e à esquerda, pelo meio do esquadrão, que ia se abrindo de ambos os lados. Entrou por baixo do elefante e cravou-lhe a espada. O elefante caiu sobre ele e aí morreu. Quando os judeus viram a força impetuosa do exército real, retrocederam. Os do exército real subiram contra eles, para Jerusalém. O rei acampou com a intenção de invadir Judá e o Monte Sião. Fez um tratado de paz com os habitantes de Bet-sur, que saíram da cidade. Não tinham mais provisões para resistir ao assédio, porque era ano sabático no país. O rei ocupou Bet-sur e aí deixou uma guarnição para sua defesa. Imediatamente cercou o templo durante muitos dias. Instalou bestas e máquinas de assalto.
lança-chamas, catapultas, escorpiões para arremesso de flechas e fundas. Os judeus fizeram também máquinas defensivas, e a luta prolongou-se por muitos dias. Mas quando terminaram os víveres nos armazéns, porque era o 7º ano, e os que do estrangeiro se haviam refugiado, fugindo para Judá, tinham consumido as últimas provisões. Poucos ficaram no templo. A fome apertava, e se dispersaram cada qual para seu lado. Lísias soube que Filipe, a quem o rei Antíoco, ainda vivo, havia confiado a educação de seu filho, Antíoco, como sucessor, tinha voltado da Pérsia e da Média com as tropas da expedição real e pretendia assumir o poder. Rapidamente decidiu partir e disse ao rei, aos generais e às tropas: cada dia somos menos, temos poucas provisões, e o lugar que atacamos está fortificado. Os assuntos do reino são urgentes. Façamos as pazes com essa gente. Assinemos um tratado com eles e com toda sua nação, permitindo-lhes viver segundo sua legislação, como faziam antes. Pois, enfurecidos por termos abolido sua legislação, eles nos fizeram tudo isso. O rei e os chefes aprovaram a proposta, ofereceram a paz aos judeus e estes a aceitaram. O rei e os chefes confirmaram o pacto com juramento, e assim os judeus saíram da fortaleza. Mas quando o rei chegou ao Monte Sião e viu aquelas fortificações, quebrou o juramento e mandou derrubar toda a muralha. Depois, apressadamente, empreendeu o regresso a Antioquia, encontrando-a em poder de Filipe. O rei o atacou e arrebatou a cidade pela força. Palavra do Senhor.